A primeira, São Marcos apresenta que Jesus é o Cristo e depois que é o Filho de Deus. Ele já anuncia isso no seu primeiro versículo, como que um resumo de tudo aquilo que ele irá dizer. Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. No último domingo, ouvíamos o centro desse Evangelho. Esta passagem para saber o que nós estamos entendendo. O que nós conhecemos do Senhor. E por isso nosso Senhor questionava aos apóstolos e também a nós. E vocês? Quem dizem que eu sou? No entanto, esta pergunta, que por vezes mostra que é necessário que sejamos novamente tocados e curados. Por quê? Porque o centro do Evangelho tem duas partes, duas passagens, que à primeira vista parecem completamente diferentes. Mas uma apresenta o entendimento da outra. Logo antes do Evangelho que ouvimos na semana passada, nosso Senhor cura um cego, mas de modo diferente. Ele cura em dois momentos. Primeiro ele toca, então o cego começa a ver, só que ainda é embaçado, como árvores que andam, e depois toca novamente e ele passa a ver claramente. São Marcos apresenta essa passagem que só existe neste Evangelho para mostrar aquilo que nós, por vezes, vemos, o modo como nós nos comportamos e o modo como os discípulos se comportavam. Eles viam o Cristo, sim, mas ainda um Cristo aos moldes deles. Um Salvador diante da ótica judaica, diante dos pensamentos deles. E por isso nosso Senhor tocou-lhes novamente, chamando a atenção e anunciando aquilo que iria acontecer com ele. O primeiro anúncio da paixão. Mas esta cura se perpetua também no Evangelho de hoje. Hoje, novamente, essa cura continua com o segundo anúncio da paixão, porque eles ainda não entendem. E qual o contexto disso? Logo, existem duas passagens entre o Evangelho do último domingo e esse: a transfiguração e a cura do menino, atormentado por um demônio que o lançava no fogo, lançava na água, o fazia quase que se matar. E estas passagens refletem este pensamento que os discípulos necessitam ter, este aprofundamento. Mas olhemos um pouco para o Evangelho de hoje, aquilo que nosso Senhor nos diz. Ele quer mostrar aos apóstolos quem Ele é. Ele quer nos mostrar quem Ele é. E por isso novamente anuncia a paixão. Mas ouvimos que eles não compreendiam. E tanto é que não compreendiam que depois ficavam discutindo, querendo grandezas. Ficavam ainda olhando a ótica do mundo. E por isso ouvimos na primeira leitura o que causa a ótica do mundo, essa rejeição à sabedoria de Deus. Pois diante da verdade do Senhor, quando rejeitamos e queremos apenas a nós, então queremos combater, ir contra. E por isso o livro da sabedoria, quando anuncia de certa forma esta visão daquilo que viria de nosso Senhor, mostra aquilo que os homens buscam fazer com o Senhor: ir contra Ele, combater, crucificar, matar. Por vezes vemos isso. Quantas vezes vemos que pessoas que buscam ter uma vida reta, séria, tantas pessoas indo contra, fazendo piadinhas, talvez até mesmo entre nós,
quando buscamos ter uma vida séria, uma vida de oração, comprometida com o Senhor, buscando a confissão regularmente, a comunhão regularmente ou diária, talvez até mesmo em nossas casas digam: ué, já vai de novo? Ficam fazendo chacotas, piadinhas, combatendo aos poucos a nós. Uma família numerosa, ué, mais um? É assim que o mundo vê, é assim que o mundo combate. Os apóstolos, entre si, tinham essa visão, porque a explicação veda. Quando ouvimos o mesmo evangelho do último domingo, só que narrado por São Mateus, Pedro é colocado com a primazia. Logo depois vemos a transfiguração, e são chamados Pedro, Tiago e João. Então, São Beda coloca: olha, diante desses fatos, eles queriam saber quem era mais nobre, quem era o maior, quem era o principal. E ficaram ali discutindo pelo caminho, sem notar aquilo que o Senhor já havia ensinado, que Ele veio para servir, para dar a vida, para se entregar, para nos salvar. E por isso nosso Senhor, vendo que ainda tinha uma visão turvada, olha-os e pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles ali entendem a repreensão e por isso ficam calados. Sentem vergonha, porque olham e veem: fizemos mal. Então nosso Senhor coloca essa nova explicação. Vocês querem realmente ser grandes? Vocês querem realmente ser os primeiros? Pois bem, aprendam a servir. Aquele que está em primeiro lugar, no ponto mais alto, é aquele que mais deve servir. É aquele que deve ser o servo de todos, se colocar como o último de todos. Vemos isso, por exemplo, nos Romanos Pontífices, ao dizer quem eles são, como os papas se apresentam: eu sou o servo dos servos de Deus. Eu sou o servo dos servos do Senhor. Eu me coloco como último, porque Deus me colocou à frente para cuidar de todos. Ele coloca isso diante de Pedro, Tiago, João e de todos os apóstolos, mostrando: querem ser grandes de verdade? Aprendam a servir. É esta a sabedoria. É esta a sabedoria que São Tiago apresenta. Aprender a parar as contendas, as discussões, o eu em primeiro lugar, porque a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, conciliadora, ela é pacífica, modesta, misericordiosa, ela busca servir, não quer parar. É assim que nosso Senhor nos chama, é a isso que nosso Senhor nos chama, pois ao falar com os apóstolos, também fala a cada um de nós. A cada um de nós, para que aprendamos a servir, a estar com Ele, a buscá-lo, a aprimeirar o Senhor nas nossas vidas. Às vezes, seja na nossa vida, diante do nosso emprego, diante da nossa casa, diante dos nossos serviços na paróquia, somos colocados à frente, mas devemos entender que se estamos à frente é para que sirvamos mais. Deus o faz para que a gente sirva mais, para que a gente se empenhe mais a estar com Ele, a buscá-lo, a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. É isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. São José Maria, em um dos pontos de caminho, comenta uma oração e diz que se queremos verdadeiramente buscar ao Senhor, devemos colocar a Ele como modelo. Devemos
seguir a Ele, imitá-lo em tudo. Estamos imitando o Senhor nas nossas vidas? Quantas vezes, por vezes, colocamos o nosso eu à frente? E pensemos, quando eu coloco o eu na minha frente, eu vejo o Senhor fazer isso? Eu imagino o Senhor chegando no local e falando: dá licença, eu sou o Filho de Deus, aqui é meu. Acho que ninguém imagina nosso Senhor fazendo isso. Nossa, dá licença, né? Aqui, eu que sou o Salvador. Nosso Senhor não faz isso. Ao contrário, nosso Senhor, vemos na Quinta-feira Santa, se coloca abaixo, serve. O modelo que ele se coloca é algo que nem mesmo os escravos judeus faziam. Lavar os pés, um escravo judeu não fazia diante do seu povo. Um escravo de fora poderia fazer, mas um judeu não. Era uma humilhação. Era colocar-se extremamente abaixo, e nosso Senhor o faz. Ensina a cada um dos apóstolos e a nós: eu sou mestre e Senhor e sirvo deste modo. Deveis aprender a servir em tudo, não no que eu quero, não segundo a minha vontade. Olha, eu estou na pastoral X, mas eu quero fazer isso no encontro. Olha, eu estou no movimento tal, então eu vou fazer isso aqui, eu quero ficar em tal equipe. Olha, eu vou ler, mas eu quero fazer tal coisa. Eu vou servir na liturgia, então tem que ser assim. Nosso Senhor nos ensina a fazer justamente o contrário. E a Virgem Maria o mesmo. A gente não vê a Virgem Maria, por exemplo, nem consigo imaginar a Virgem Maria chegando e: dá licença, agora vocês me sirvam, que eu estou literalmente com o rei na barriga. Ninguém faz isso. Ninguém consegue conceber a Virgem Maria fazendo isso. Ao contrário, ela, tendo o Senhor em seu ventre, vai servir Santa Isabel. Se nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, devemos aprender a servir, a estar com Ele. Se é Ele nosso modelo, devemos buscar isso, servir mais o Senhor, nos empenhar para fazer aquilo que Ele quer, como Ele quer, não como eu quero. Eu sou servo e busco servir, mais que a todos. É assim que São Paulo se descreve. Nem devo ser chamado como apóstolo, mas me empenho mais que aos demais, diante de tudo aquilo que eu fiz. Devemos assim buscar. Os santos colocaram Cristo como modelo, buscaram servi-lo e seguir, imitá-lo em tudo. Por isso são santos. Mas para isso, entraram numa escola para assim o aprender. E aprenderam de modo exímio essa missão, essa função. Entraram na escola da Virgem Maria. Aprenderam aquilo que ela queria ensinar. Seguiram a ementa. Esta ementa, São José Maria comenta em suco: queres viver a audácia santa para conseguir que Deus atue através de ti? Recorre a Nossa Senhora. Ela te acompanhará pelos caminhos da humildade, de modo que, diante dos impossíveis para a mente humana, saibas render. Confia-te, ou faça-se, que no céu e a terra. Ela o soube fazer verdadeiramente, de modo coerente, na Anunciação, onde tudo apontava para: não faça, porque segundo a mente humana não vai dar certo. Ela deu seu Fiat confiante e trouxe Cristo à terra. Ela, em uma de suas aparições, que celebrávamos na última quinta-feira, no dia 19, Nossa Senhora de La Salette nos diz:
que por vezes estamos esquecendo a Deus, que nos convida a voltar, a aprimorar o Senhor, a colocá-lo em primeiro lugar, a recorrer a Ele. Aprendamos com ela, ouçamos a ela, para que possamos servir ao Senhor como Ele o quer e como ela o pede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.